Boa noite, seguidores, servidores. Estamos começando mais um podcast e hoje eu venho aqui apresentar o Fabiano, desculpa, Fabiano Basto, professor Fabiano Basto. Ele vai apresentar aqui o podcast hoje comigo. É um prazer, viu, Fabiano? Agradeço pelo convite. E nós hoje temos um pré-candidato a prefeito. Bom, ele em 2012, né, já foi candidato a prefeito. Em 2014, ele foi eleito deputado federal. E eu tenho a honra de receber Alexandre Vale. Alexandre, muito obrigado pelo convite, tá? Rita, eu que agradeço. E eu queria que você falasse um pouquinho, né, sobre a sua vida, sobre a sua carreira, o que você fez para Itaguaí esse tempo que você ficou como deputado federal, não foi? Foi em 2015 a 15 a 19. A 19. E a gente tem muita coisa, muita curiosidade, Então né? vamos embora. Saber o que foi feito. Bem legal, bem legal. Olha, primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui diante de dois professores, professor Fabiano e professora Rita. Eu que tive a alegria e a felicidade de ocupar por 1 ano e 9 meses a Secretaria de Estado de Educação Isso aí. do nosso Estado. Então, para mim é uma honra poder estar aqui para falar um pouquinho Tantas com vocês. qualificações, né? Que a gente nem esquece. Foi meu secretário. Olha, Rita, eu tive a alegria, né, eu nunca imaginei na minha vida de ser deputado federal. Então, quando nós perdemos a eleição em 2012, eu confesso a você que eu fiquei praticamente 3 meses sem sair de casa. Como realmente entrei num processo de depressão e eu não saía de casa. Até um dia que eu voltava do Rio com a minha esposa, o governo já era o governo do Luciano, e eu parei no restaurante Estradas ali, a gente não tinha almoçado, eu falei, vamos parar para comer uma pizza, já era tarde da noite, já 9h50, eu me lembro bem, porque eu até acelerei um pouco mais o carro. Isso foi em que ano? Isso foi 2013. Sim, que você... Porque eu achava que o Estrada fechava 10 horas. E quando eu entrei, Fabiano, eu muito envergonhado, eu não ia à rua, eu estava andando de cabeça baixa, não saía, em depressão mesmo. Quando eu entrei, a primeira mesa, assim, vaga, era uma mesa no canto direito, e a minha esposa sentou colado ali ao vidro, eu sentei no canto, de cabeça baixa, e tinha uma mesa comprida, sabe? Com 30 jovens, o restaurante estava lotado, de uma igreja. E eu, quando acabei de sentar, o rapaz virou para mim e falou assim, ô Alexandre, o lixo, Alexandre, a cidade está tomada de lixo. O Luciano ficou acho que 2 ou 3 meses na gestão dele, sem colher o lixo. Foi. E aí eu, de cabeça baixa, muito envergonhado, falei para minha esposa, eu acho que esses meninos estão achando que eu ganhei a eleição. E aí o outro virou e falou, ô Alexandre, eu moro lá no Chaperó e eu não posso sair de casa porque a porta da minha casa está lotada de lixo. E eu disse a ele, eu não posso fazer nada. E naquele momento, um foi cutucando o outro e aqueles jovens todos levantaram e cantaram a minha música de campanha. E o restaurante todo cantou a minha música de campanha. Eu levantei, eu tenho uma foto minha no Facebook. Eu comecei a chorar, abracei eles. E foi a partir daí que eu tomei a decisão de ser candidato a deputado federal. É até interessante que essa questão do lixo, eu lembro, eu passei por isso. Foi triste. Foram vários momentos tristes. Foi. E aí eu vou à rua e, graças a Deus, tive o carinho e a felicidade. E aí veio a vontade de continuar para ser um deputado federal. Para ser candidato a deputado federal. Em 2014, a população foi ali que você encontrou força. Foi ali que eu encontrei força para sair daquela depressão que eu estava. Porque as pessoas falam muito assim, o Alexandre perde e some. Não é some. E quando as pessoas depositam o sonho em você, e você vê aqueles que ocuparam o seu lugar, né, que ganharam a eleição, não fazer nem perto do que você imaginava fazer, aquilo te bate uma tristeza profunda. Né? Eu continuo no mesmo local, no mesmo telefone, mas as pessoas precisam entender também o que é um processo de derrota, porque perder não é fácil. E aí fizemos uma campanha linda, maravilhosa, e tivemos a felicidade de chegar a Brasília. É porque Alexandre Vale também é um ser humano. Lógico, não é uma máquina, né? Então, assim, a gente precisa ter em mente que os candidatos não são de ferro, né? E também sentem dor, sofrem, choram, né? Isso é muito bom falar, né, Fabiano? Sim, porque a pessoa vem aqui e mostra aquela figura forte, né? E de repente mostrar a sua fraqueza na vida. E eu vou lhe falar uma coisa, professora
e professor, nesses momentos todos, eu sou muito grato a Deus por isso. Porque todos esses momentos, e muitos deles eu achei, agora é o final, agora acabou, Deus me levantou, me botou de pé e me deu uma missão maior. Sim. Eu nunca sonhei na minha vida ser deputado federal. Eu nunca sonhei na minha vida presidir o Instituto de Peso e Medida do Estado. Eu nunca sonhei na vida ser secretário de Estado e muito menos de educação. Então, Deus vai te preparando, Deus vai te dando essas missões, e eu acho que Deus tem um projeto maior na minha vida. Por Sim. isso que eu sou muito temente e agradecido a Deus por tudo isso. Alexandre, tem uma coisa interessante. A gente está falando aqui da tua experiência de 2013, 2014, né? Mas eu acho importante também falar que você tem uma história já com o Itaguaí, cara. Você participou de uma construção, Rita. O Alexandre era secretário de uma mega secretaria que fez, para mim, na época, umas melhores expos. Quando nós chegamos ao governo, na verdade, em janeiro de 2015, a minha secretaria era... Não, 2005. 2005, perdão. A minha secretaria era Indústria, Turismo, Esporte, Evento e Comunicação. Era uma secretaria Era uma secretaria só. Hoje nós temos 5 secretários. Ô, Alexandre, só para um link aí, você... quem acumulava essa secretaria? Eu. Você acumulava 5 secretarias. Na sua visão, hoje, você acha que uma pessoa pode fazer isso, acumular as 5 secretarias? Ela dá conta? Não só pode, como Mas ela dá funcionava. conta? Claro, porque abaixo de mim tinham pessoas completamente capacitadas que que você tocavam. deixava ali, Claro. delegava para Lógico. elas fazerem, você acha que era... Mas e o salário desses secretários? Eles não eram secretários, eles eram coordenadores. Coordenadores. Então você trabalhava por 5 secretarias. Não, eu não trabalhava por 5, eu trabalhava por uma secretaria que eu tinha 5 coordenadores que tocavam os seus setores. Uhum. O que não dá hoje é para você ter 5 secretários fazendo o que um secretário fazia. Só de salário, Rita, se você voltar à estrutura anterior, só de salário entre a minha secretaria e a Secretaria de Meio Ambiente, você vai fazer uma economia em 4 anos de aproximadamente 8 milhões de reais. Porque, se não me falha a memória, acho que é recente isso. Saquarema, o Ministério Público pediu para que fosse o prefeito, né? Não sei se é o secretário ou o prefeito, agora eu não me recordo mais, que tinha esse acúmulo, né? Não, mas ele acumulava como interino. O Alexandre, interino. ele era secretário, ele existia no organograma da Para prefeitura, deixar bem claro, uma isso pra secretaria população. que cuidava de 5 setores importantes. Ela, na verdade, por exemplo, você vai a Mesquita hoje, ele tem 6 ou 7 secretarias, porque ele considera procuradoria secretaria, acho que é isso. Funciona. O que não dá para fazer é essa bagunça que a gente está vendo hoje, que não roda. Porque também não adianta você ter um secretário para isso, um secretário Ô, para Rita, aquilo, mas você está sendo... E você vê o seguinte, cada secretário, ele quer uma estrutura, ele quer um carro, ele quer ter gente, ele quer ter equipe e quer mostrar para o prefeito que está trabalhando. Você vê aqui, por exemplo, nós temos um secretário de esporte. Não tem esporte na cidade. Os campos estão abandonados, as quadras estão abandonadas, não tem projeto, não tem bola. Na época da minha secretaria, o meu coordenador era Tony Coelho. Nós tínhamos um calendário que virava o ano, a gente mandava entregar para a cidade toda, com todos os campeonatos, os campos funcionavam, os times tinham bola, tinha colete, tinha todo o material esportivo que funcionava. Perfeito. Hoje não funciona. E outra coisa, sabe? Adianta você ter secretário para cada pasta? É isso? É isso, gasta... E você... esse secretário não tem autonomia? Sim, não anda. Então, ele vai ganhar como secretário só o salário. e ele não tem autonomia. Eu passava essa semana hoje faz sentido semana isso. passada eu encontrei o rapaz que cuidava da piscina. Uhum. Ele me abraçou e falou assim: que saudade daquela época. Eu viro e mexo, passo ali, a piscina tá verde. E tinha natação, tinha projeto dentro da piscina. Hoje não tem nada. Exatamente. Hoje não tem nada. E outra coisa ainda. Naquela época, o orçamento não é o que é hoje, não. Aumentou bastante. Isso é uma vergonha. Essa gestão administra o maior orçamento da história de Itaguaí. E Itaguaí cada vez mais se afunda. A gente está arrecadando uma média de 1 bilhão por ano. 1 bilhão. 1 E a bilhão e cara... 200 milhões foi a LOA. E uma cara de cidade pobre.
Não né? tem, é vergonhoso o que a gente está volta para a passando. população. Não, a gente não, vê não voltar volta. os impostos, Eu chamei a nada atenção disso. dessa questão do Alexandre ter participado lá no passado, já de entender como funciona a administração da prefeitura, que pra gente como servidor, a gente não vai estar vendo um cara que não conhece a cidade, ele conhece a administração pública de Itaguaí. Acho que é importante, até porque algumas das perguntas que a gente ainda vai fazer, ele tem conhecimento, ele já tem uma experiência também, né, por ter vivido isso daí dentro da prefeitura. Então, hoje a gente tem a oportunidade aqui de poder falar, né? Antigamente a gente tinha essa dificuldade de poder transmitir a mensagem a todos os servidores. Eu quero dizer aqui da minha experiência quando cheguei na educação. Quando eu cheguei na Secretaria de Educação do Estado, professor Fabiano, professora Aida, lá eu tinha aproximadamente 70 mil servidores ativos. Eu tinha 700 mil alunos. Eu tinha aproximadamente 90 mil servidores aposentados e 1.233 unidades escolar. Então você imagina, no momento em que eu cheguei, e eu que não vim da área de educação, a imprensa me bateu, a imprensa grande, né, do Estado me bateu, não é da educação, não é da educação. E com o passar do tempo, eles foram entendendo que a gente estava precisando era de gestão. Sim. E qual foi a primeira coisa que eu institucionalizei na secretaria? O diálogo. E olha que a gente tem no estado do Rio de Janeiro um CEP muito atuante, né? Então, eu abri a porta da secretaria, porque tinha também dificuldades de secretários anteriores, de receber o CEP. E eu fiz questão de participar, se não na totalidade, de quase todas as reuniões que o CEP me convocava, ou que pedia audiência ao secretário. Por quê? Porque você não vai conseguir construir nada se não for através do diálogo. Perfeito. E outra coisa, nós não estamos ali lidando com pessoas estranhas ao nosso quadro. Nós estamos lidando com as pessoas que são o coração da Secretaria de Estado, no caso. Portanto, é claro que eu não consegui resolver todas as demandas, mas é claro que eu dei muitas demandas que eles não me trouxeram e eu levei soluções para eles. Agora, Alexandre, Posso lhe dar alguns exemplos? Claro. já puxando um gancho para a gente ver, né, o diálogo, que é muito importante, é uma das demandas que a gente está tendo hoje aqui em Itaguaí, dos servidores que não estão tendo diálogo, estão sentindo isso, né, com relação ao gestor. Então, assim, você, tá, como pré-candidato a prefeito, o que o servidor pode esperar de você com relação a resolver as demandas, de receber Diálogo. o servidor, diálogo. Obrigada, Professor, diálogo. o que ele pode esperar de mim? Diálogo, carinho, atenção, Suas portas dedicação. estarão abertas. Mas é lógico, como é que você vai administrar? Eu estou falando administrar. Sim. Uma prefeitura se você não tem diálogo com quem opera a prefeitura. O que eu vejo aqui, e aí me desculpe, eu acho que falta por parte dos servidores serem mais enérgicos com tudo isso que está acontecendo aqui. Eu fiz um podcast semana passada, onde eu disse como pode a folha de pagamento da prefeitura aumentar de novembro para março, eu ainda não vi abril, 3.700.000 e não ter dinheiro para corrigir o Vale Transporte. Como é que pode? Alguém tem que me explicar isso. Então, os servidores precisam cobrar isso do gestor. Eu, quando estive no Estado, Rita, eu tive uma felicidade e eu sempre trabalhei dessa forma. Eu trouxe para trabalhar perto de mim servidores do Estado que conhecem a máquina por dentro. Então, eu tive a felicidade de ter uma superintendente de departamento pessoal, a Patrícia Reis, que foi uma pessoa que me sucedeu na secretaria. Sim. Eu saí de secretário e ela foi a secretária, que ela sempre lutou e brigou pelo funcionário da Secretaria de Educação do Estado e conhece o Estado como poucos. Uhum. E o que a Patrícia fazia? Secretário, nós temos essa demanda aqui. Patrícia, senta aqui, me conta, como é que é? Dá para fazer? Temos dinheiro para fazer? Tem recurso, tem orçamento para pagar? Tem. Tinham coisas que dependiam única e exclusivamente da minha caneta. Tinham coisas que eu precisava levar autorização do governador e defendê-las. Então, eu, enquanto secretário de Estado, eu fiz muito pelo servidor e aí
Vocês não sei se conhecem, mas tem o Flávio, que é do CEP. Procura o Flávio. E olha que os nossos lados políticos e os nossos lados ideológicos eram lados diferenciados. Sim. Né? Eu de direita e eles numa posição de esquerda. Mas o diálogo existindo. Então eu tive a alegria de corrigir o auxílio transporte. Eu tive a alegria de corrigir o Vale Alimentação, o auxílio alimentação da Secretaria. Você é professor do Estado. Sim, perfeito. Se eu estiver falando mentira, me corrija. Tá certo. Eu tive a condição de dar 2 auxílios tecnológicos. Um foi no meu antecessor, mas quem efetivou o pagamento fui eu. Eu tive a alegria de dar 2 abonos Fundeb. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: se você não valoriza o profissional, se você não senta, se você não faz o diálogo, tem coisas que nós não vamos conseguir fazer. Ou então fazer um escalonamento. Olha, vamos chegar aqui a um denominador, não dá para dar esse ano, mas vamos dar em fases. O nosso orçamento... Diálogo. Porque vocês precisam entender, porque muitas das vezes o que o CEP chegava para mim e me pedia, isso aí não dá, mas isso aqui dá. Isso aqui dá para a gente fazer. Sim. Vamos fazer assim? Então foi assim que eu conduzi esse período que eu fiquei à frente da secretaria. Sim. Né? Então, eu acho muito importante que isso seja implantado dentro da cidade. O servidor público não é inimigo do prefeito. O servidor de jeito público nenhum. é ele que... Ele é muito maior do que o mandato de prefeito. Por quê? Por quantos prefeitos vocês já passaram? Sim. Os prefeitos... Nós sabemos o que dá certo, o que dá errado, né? Nós vamos continuar. Vamos continuar, porque quando a gente briga, é porque a gente tem porque certeza. sabe que vai dar certo ou que vai dar errado. Exatamente. É claro que há um direcionamento na política pública implementada por cada gestor. Agora, eu tive, o que eu estou dizendo, a felicidade de trazer essas pessoas para trabalharem perto de mim. Pessoas que vibravam. Então, quantos erros históricos a Patrícia conseguiu, junto comigo, corrigir na Secretaria de Educação? Vou te dar um exemplo, para você ver o que é diálogo. Existia um projeto desde o governo Rosinha Garotinho chamado Nova Escola, onde tinha depositado numa conta do Estado aproximadamente 210 milhões de reais. Ninguém resolvia esse imbróglio. Um dia o governador disse assim para mim: Alexandre, eu estou indo na rua e as pessoas estão falando do Nova Escola. Levanta qual é a situação do Nova Escola para mim. O dinheiro já estava depositado há anos numa conta judicial. O que faltava? O governo sentar à mesa, junto com o CEP e junto com a Procuradoria. E eu secretário. É claro que bom acordo é aquele que todo mundo acha que fez um mau acordo. Mas resolveu. Tinham idosos, aposentados, que morreram e não receberam o dinheiro. Perfeito. Quem estava recebendo era o espólio. O que nós fizemos através do diálogo? E você sabe que dialogar com o CEP não é tão fácil assim. Ainda mais quando você tem posicionamentos ideológicos diferentes. Mas o respeito sempre foi acima de tudo. Eu só dizia para eles o seguinte: não vem fazer bagunça na porta da secretaria porque eu recebo vocês. Não vem fazer escândalo, imprensa, porque eu recebo vocês. Agora, o que dá para fazer, nós vamos fazer. E o que não dá, nós vamos... E até porque, Alexandre, se você não recebe, o servidor fala mal. Claro. Ele não precisa ir para a porta. Ele só vai chegar e falar: olha, não recebe. Deixa eu lhe falar uma coisa. A mudança de comportamento aí é uma experiência minha, sabe, professor? Uhum. Quando eu cheguei na secretaria, a gente lá tinha um trabalho muito com a Fundação Santa Cabrini. Ela coloca... Você faz um convênio e são pessoas que cumprem penas e trabalham na limpeza, trabalham nos órgãos do Estado. E que é um trabalho maravilhoso, onde você tem a oportunidade de recuperar as pessoas, né? Então, a primeira vez que eu entrei no elevador, eles abaixaram a cabeça e saíram. Tinha funcionário que saiu. Eu não entendi aquilo. Eu disse: por que isso aqui está acontecendo? Não, porque quando o secretário entra, eles têm que sair. Tem que sair? Eu nunca vi isso. Como é que você vai recuperar alguém se você... Eu não sou melhor do que ninguém, eu só estou ali de passagem. Aliás, nós estamos aqui de passagem na vida. Né? Então, eu não sou melhor do que ninguém. Então, essa mudança de comportamento deixa claro a relação que você tem. E, graças a Deus, eu tive a felicidade de conquistar aqueles servidores todos. Eu tenho a alegria de, quando eu ando aí, eu tenho acompanhado, por exemplo, agora que acompanhei o presidente Bolsonaro na região dos Lagos,
Quantas e quantas pessoas que eu encontro na rua, secretário, estou com saudade, vem a mim, eu não sei nem quem são. Foram pessoas que a gente teve, através da política, a oportunidade de transformar a vida delas. O mais próximo, né? Porque somente a política só serve para você transformar a vida dela, não é para fazer maldade. A não é... diferença, Alexandre, é que é o político, ele... Que eu sempre digo, o problema não está na política, o problema está no político. Sim. O político vem e vai falar com a pessoa, mas depois que ele ganha, vai embora. Então, assim, parece até que não precisou daquela pessoa. A gente vem há um tempo passando por uma maldição, né? Eu posso dizer que é isso, na minha visão. Porque a gente vem sofrendo há 12 anos. Há muito tempo, é muito tempo que vem acontecendo nessa cidade. Era a época de política, era a época da política direita e esquerda, eles se darem a mão, apertar a mão, respeitar um ao outro. Não, o respeito é independente da posição que você tenha de lado. Isso antigamente existia isso, hoje a gente não está vendo muito isso. O Alexandre, você falou sobre a questão das leis que precisam ser mudadas. A gente tem aí a questão do nosso auxílio transporte, que em Itaguaí vem sendo descumprida. É uma lei de 2017. Essa lei, ela precisa ser revista, né? Precisa de uma revisão. E até o momento, essa lei não... A revisão no sentido da... Revisão, porque veio R$8. Fala. Essa lei, ela é de, como a gente estava conversando antes, né? É uma lei de 2012. É 3.605. Naquele processo, né? Que é interessante. Mas ela não prevê o reajuste. Não, ela previu um valor fixo. Mas não tem uma cláusula, não tem um não parágrafo... diz que tem que ser reajustado a cada X tempos, né? Que tem que no acompanhar transporte. E no da educação, e no da alimentação, perdão, é a mesma coisa. Então, a gente tem aí uma discussão, a gente entende como servidor que é necessário repensar isso, né? Repensar. Ô, Fabiano, revisar essas tem leis. Coisas que eu acho que elas são até necessárias a gente perder tempo com elas, porque elas são essenciais. Exatamente isso que a gente na hora que o funcionário fala assim, eu não tenho dinheiro para pagar, para me transportar, ele não vem trabalhar. Olha, o que eu tô aqui eu não consigo comer. Como é que alguém vai trabalhar? Você acha, Alexandre, que essa revisão dessa lei geraria um impacto tanto na alimentação quanto no transporte? No transporte geraria um impacto na folha. Deixa eu lhe falar. Eu não tenho estudo de impacto financeiro aqui. Eu não tenho. Uhum. Impacto vai gerar, mas eu volto a te dizer, com certeza é muito menos do que a gente está assistindo esses aumentos absurdos na folha de pagamento, aonde estão sendo criados o maior curral eleitoral da história de Itaguaí. Eu já sinalizei isso num outro podcast, porque eu não conheço ninguém que num mês em novembro ganha 7 mil, que em fevereiro ganha 10 e que em março vai ganhar 14. Eu não conheço um aumento desse. Fabiano, me explica aí. Você que tem lá dentro. Não, eu até falo mais, Alexandre. Se você está falando do aumento para 43 milhões que chegou agora, eu nunca vi um salto tão grande na folha salarial que saiu de 24, 25 milhões. Mas há algo, por isso... E chegou para 43 milhões. Professor Fabiano, o que me chama a atenção é mais do que isso. Por isso que os funcionários, vocês precisam se organizar e fazer como a Defensoria Pública fez agora, que entrou com uma ação porque ele quer derrubar as casas das pessoas. Como fez aquela maldade, aquela covardia que foi feita no Valão do Guanabara, onde tirou o Lúcio dali, onde tirou o taxista, onde tirou a peixaria, onde tirou a loja que dava ali acesso, acho que era a Mônica, a menina que vendia ali, e não fez nada, dizendo que depois que tirou aquilo ia acabar com a enchente porque a água ia passar. Então, ficou 3 anos a Defensoria Pública tentando falar com a Prefeitura. E a Prefeitura não recebeu. Isso é o que diz a matéria do RJ. Vocês precisam tomar medidas para entender isso. Porque o que eu não consigo entender é que antigamente, quando a Prefeitura se pagava o salário ou antecipava por um feriado, pelo Natal ou pela Expo, o dinheiro circulava no comércio. E a folha era praticamente metade do que está aí. Hoje a folha está em 43 milhões e o comércio falido. Fechado. O comércio o comércio falido e o dinheiro não circula. Algo de errado está acontecendo. Sim. Algo de errado. E os servidores precisam gritar sim. Eu tenho uma preocupação muito grande. O que vem acontecendo com a Itaprev. A Itaprev tem um saldo de caixa de aproximadamente 220 milhões. Ele era para ter 1 bilhão em caixa. Uma folha de pagamento de 6 milhões por mês, aproximadamente. Ele, em 2023, ele fez
um novo acordo porque não estava pagando. E me Foi. parece que não está pagando novamente. Não. Não entra dinheiro novo, porque não tem concurso. Como é que você vai suprir esse dinheiro? Você tem que repor esse dinheiro. É preocupante, né? Então, Sim. a situação da Itaprev é gravíssima. É uma situação que vocês, servidores, precisam ficar atentos. Perfeito. Não dá para gastar dinheiro da Previdência para fazer festa, para cobrir essa folha que ninguém sabe aonde está. E já foi feito Ah, isso no Até passado. porque, meu, Então, quando eu me refiro a isso, amanhã vocês que hoje estão nativas vão virar inativos, daqui a pouco não tem dinheiro para pagar vocês. Alexandre, até porque eu entendo, tá? Me corrija, por favor. Eu acho que a partir do momento, Fabiano, que você tem no seu contra-cheque descontado o valor da Itaprev e esse valor não é repassado para a Itaprev, isso é apropriação indébita? Mas eu não tenho a certeza, mas eu acho que ele não está descontando. Não, tá Tá no descontando mesmo 14% todo mês. Todo Eu quero mês. colocar uma situação, já que você falou da Prev, né? Os servidores precisam entender sim, Rita, porque eu vou colocar uma situação aqui. 2016, você sabe que eu acompanho a folha salarial, né? Sou um dos chatos aí da cidade. Eu percebi que estava tendo um abuso na folha salarial naquela eleição de 2016. Eu avisei para os servidores mais ou menos em abril, maio. Falei assim, ó, se prepara porque estão usando a máquina para as eleições. A galera não acreditou em mim. Quando chegou em outubro, a prefeitura quebrou. Quando chegou em E outubro ficaram de sem 2016, a cidade de Itaguaí, o governo, né, que assumiu, herdou uma dívida de 157 milhões de reais. Foi o caos. Nós ficamos sem salário, lembra? Então, o servidor ele precisa ficar atento a isso. Né? E isso foi uma coisa que aconteceu num processo eleitoral que eu tenho medo de acontecer agora. Na verdade, eu estou observando agora. Porque parece tem. que é uma herança, né? E Uma aí, herança de um se pra o outro. servidor não entender Ô, que ele tem professor, que acompanhar isso, Os números deixam claros. os números estão mostrando. Eu ainda não vou falar sobre isso, Não. mas eu estou percebendo que vai Os acontecer. números deixam claros. Me diz uma coisa, como é que uma secretaria de Imagina 60 você- metros quadrados tem mais de 200 pessoas trabalhando? Tá Imagina claro. você herdar uma dívida e ter que dar conta dela. E Rita, o que a gente está falando é de agora. Estou falando de agora. Nesse momento, Rita, o que está mostrando, os números estão mostrando é que também, de novo, está acontecendo Não isso. tem dúvida. Eu não vou fazer um alarde aqui para os servidores tomarem cuidado, que a gente vai ficar sem pagamento como foi em Mas é para abrir o 2016. olho. Mas se a gente não ficar de olho. É pra E abrir o que o olho. Alexandre está falando é da Prev. A Prev é nossa aposentadoria. Nossa aposentadoria dali que a gente vai conseguir se aposentar e Se o ter servidor assim, não acordar e Vai se ficar mobilizar, doente. se organizar para Não fiscalizar, tenha dúvida. para Eu aqui cobrar. estou lutando hoje, tenho força para lutar, mas depois que eu tiver aposentado, eu não sei, eu vou ter Exatamente, força para é. lutar? Exatamente. Então é uma situação preocupante que fique aí o sinal de alerta. Eu acho que os servidores têm que tomar providência sobre o que está acontecendo. Sim, sim, sim. Fiscalizar Ah. não é só uma questão da Câmara dos Vereadores, dos deputados. Porque não, o que a gente é não vê, todos. Rita, Nós todos temos que fiscalizar. Professora Rita e professor, porque a gente não vê política pública implantada em setor nenhum. Não tem. Se falasse, não, esse setor aqui tem uma política pública implantada, ok. Você anda pela cidade, a cidade está toda esburacada, está toda arrebentada. Hoje eu passei na porta da farmácia central de manhã, é vergonhoso. As pessoas na fila, Muito. Não E é? não tem remédio total. sem remédio. Não tem. Hoje me ligaram dizendo assim, olha, não está faltando médico no Chaperó, está faltando isso, está faltando aquilo. A cidade toda E esburacada. o meu desespero com a farmácia central é o seguinte: você tem ali, eu acho que 6 lugares para atender. Tem 2 pessoas, 3 pessoas só atendendo. Cheio de servidor Aquilo na é- rede. É loucura, gente. Cheio é de muita funcionário. Uma da folha de prefeitura. 43 milhões, Por quase que 44 não tem mais milhões. gente ali para atender a É população? vergonhoso o que nós estamos passando. Exatamente. Agora, se o servidor não entender isso, as coisas vão muito mais do que o diálogo. É a compreensão, é o diálogo, né? E entender que os prefeitos passam. As gestões passam. Sim. Depois eles vão responder pelo Ministério Público, pelo Tribunal de Contas, como tem muitos aí Mas o respondendo, estrago fica. mas o estrago fica. Sim. E hoje, a situação financeira de Itaguaí não é a que tinha no passado. Claro que Tá não. vendo? Poucas cidades têm o orçamento que Itaguaí tem com a população que tem. Então nós éramos para estar voando. Nós somos uma cidade portuária. Nós somos uma cidade onde isso aqui era para estar bombando de emprego. As pessoas querem. Não existe uma cidade
no país, quando você olha Itaguaí de cima para baixo, com a quantidade de empresas que a gente tem. As empresas querem se instalar aqui, mas ninguém aguenta esse maldito e criminoso Código Ambiental assassino que acabou com o comércio de Itaguaí. Alexandre, você Perfeito. fala muito no Código Ambiental. Me fala um pouco sobre o que você acha que tem de errado para a população entender um pouco. Primeiro, eu acho que a gente precisa corrigir. Você chega e já sai autuando a pessoa. Agente de trânsito, na minha cabeça, ele tem que orientar primeiro, para depois ele multar. A multa tem que ser o final. O Código Ambiental, por exemplo, vou lhe dar um exemplo de um comerciante amigo meu que tem comércio aqui há 35 anos. Eles chegaram lá, olha, você tem que fazer compensação ambiental, porque você tem que pagar não sei quanto, tem que fazer uma compensação. O comerciante disse, eu quero dizer que eu estou há 35 anos aqui errado? Eu estou cometendo crime há 35 anos? Só agora. Ninguém viu isso, só eles que viram. O rapaz tem uma loja de automóvel, você tem que ir lá, porque você arrancou tantas árvores. Já arrancou da onde? A loja existe há 15 anos. Eles foram lá no CLEP. Eles autuaram no CLEP, uma empresa do governo federal que existe há quantos anos? Década de 70. Na época do regime militar, para dizer que a Nuclep está cometendo crime ambiental. Eles foram no Porto Sudeste. Eles foram na CSN. E para onde está indo essas compensações? Eles vão nas farmácias, eles foram numa senhora, não vou dar nome para não perseguirem, porque eles são perseguidores. Eu estava outro dia no FUS, a moça entrou lá para querer alugar uma salinha. Ela tem uma sala de estética. Quando o prefeito está preocupado com uma pessoa que está ali defendendo o dia a dia, multando ela, porque ela não tem, sei lá o que ela precisava ter ali para cuidar da salinha dela de estética, ele não tem mais o que fazer. Nós chegamos ao fim do mundo. Primeiro, então, você Então, acha hoje, que tem que haver uma advertência para depois ver uma primeiro multa? tem que revogar esse código ambiental e voltar ao código anterior, que foi construído pelo Jailson. Só tem 2 cidades no estado que tem esse código. Mangaratiba e Itaguaí. Feito pelo mesmo secretário. Pela mesma pessoa. Pela mesma pessoa. Inclusive, Então, quando fizeram a lei aqui em Itaguaí, chegaram a copiar e colar a palavra Mangaratiba. Então, assim, esse código não serve. Será que o estado todo está errado? O que fizeram na casa do Neymar está mais do que provado que foi uma covardia, porque a justiça anulou tudo. É disso que eu estou falando. Qual é o empresário que vai vir se instalar nessa cidade? Qual é a empresa que vai vir se instalar aqui, onde a Secretaria do Meio Ambiente vem para fazer cumprir coisas que ninguém sabe nem de onde veio? Esse plano foi aprovado pela Câmara dos Vereadores, hein? Foi aprovado. Então, é revogar imediatamente o Código Ambiental. Perfeito. Hoje, o calçadão está assim porque ninguém quer se instalar nessa cidade. Agora, depois da minha primeira fala, essa semana eles já liberaram quase 200 licenças ambientais na cidade. Eu vi no Jornal Oficial. Eu acompanho. Então, tem alguma coisa errada. Como é que você vai botar aqui uma empresa, uma indústria, e estava no plano de governo dele, trazer a indústria, incentivar a instalação de empresas? Porque tem que acabar, professor, com essa história da prefeitura ser a maior máquina empregadora. Nós temos que romper essa barreira, nós temos que ter liberdade. Eu queria puxar também um link para aí. A gente está hoje com, Fabiano, com uma demanda de alunos, que a gente sabe que as escolas, né, particulares, as pessoas não estão conseguindo, né, manter os seus filhos. Porque estão desempregadas. Porque estão desempregadas. E elas estão vindo, essas crianças estão migrando para a rede pública. E a rede pública, por sua vez, inchou. Então, nós temos salas superlotadas e falta de professores, Sim. Falta de servidores. No geral, tem falta de servidores. Muitos porque saem daqui, muitos porque adoecem, muito, enfim. Não, é normal. Para você Nós precisamos de concurso. E você fala, inchar a folha. E aí a gente vê que incha a folha com contrato. Certo? Contrato, ok, mas contrato do jeito que está, não tem condições, porque o que a gente está lutando há muito tempo é o concurso, e não tem concurso. Então deixa eu dizer uma coisa a você. Quando eu cheguei na Secretaria de Educação do Estado,
No Estado é mais ou menos o seguinte, a cada 3 anos se aposentam, ou vão embora, ou pedem demissão, ou morrem, aproximadamente 3 mil servidores. O Estado estava com um déficit de aproximadamente 18 mil professores. A Alerj agora aprovou a contratação de 15 mil, eles vão chamar a primeira leva de 5, um movimento que a gente veio fazendo desde lá de trás. Mas, o que eu fiz? Tinham 2 concursos, um de 2012 e um de 2014. E eu consegui, junto à Procuradoria-Geral do Estado, por causa do efeito pandemia, porque o concurso no Estado, nesses tinha um edital, tinha 10 anos de validade. Então nós conseguimos um parecer da Procuradoria-Geral dizendo o seguinte, como a gente teve um ano de pandemia, um período de pandemia, esse tempo não contou e a Procuradoria me autorizou a estender esse plano e chamar, ok? Só que deixa eu te falar uma coisa, lá nós somos acompanhados pelo Ministério Público. Eu fazia reunião mensal. Quando eu cheguei na secretaria, eu tive dias de ter meia dúzia a 10 promotores na tela. Naquela época a gente estava fazendo híbrido. Então, virtual, perdão. Sim. Há um acompanhamento do Ministério Público, porque o Estado, como é que você vai dar um ensino de qualidade se você não tem o principal, que era o professor? E aí, nós começamos a chamar esses servidores. Só que o Estado tem uma característica diferente. O edital dizia, tinha que chamar por telegrama, você já não tem nem mais telegrama, já era uma dificuldade. E durante 10 anos, as pessoas que se programaram para aquele concurso, elas aposentaram, elas morreram, mudaram de vida, mudaram de estado. Passaram em outro concurso. Então, passaram em outro concurso e foram para outro lugar. Mas eu tomei a iniciativa de resgatar esses 2 concursos. E assim nós fizemos. Então não tenha dúvida que precisa imediatamente fazer um concurso, até porque tem que oxigenar a Itaprev, tem que botar dinheiro novo na Itaprev. Não é porque as pessoas vão morrendo, as pessoas vão se aposentando, as pessoas vão mudando de vida. São 2 coisinhas rapidinho, né? Uma, a gente está falando aqui de emprego para a população de Itaguaí e está falando do concurso. Né? A gente pode fazer as 2 coisas. Né? Esse governo que, infelizmente, não fez nem o concurso e nem gerou empregos. Né? Quando você falou das novas licenças que foram liberadas, não são novas. São das empresas que já estão aqui, porque novas empresas mesmo não vieram. Eu não disse nem empresa, eu disse que liberaram. Perdão, é verdade. É só para deixar registrado que não são novas. Que não são novas. Então, assim, o concurso é uma necessidade. Gerar emprego na cidade é uma necessidade, né? Porque a gente continua sendo uma cidade rica, porque o porto gera muita riqueza, né? Uma arrecadação de impostos. É independente da gestão. Perfeito, hoje. Perfeito. Com relação ao concurso, tem uma outra coisa também importante aqui, né? Para deixar registrado. A gente tem hoje, do quadro de servidores, 80% aproximadamente não moram em Itaguaí. A gente precisa estimular também, Alexandre, que esses servidores... dessas pessoas daqui. Perfeito, mas eu queria dar uma outra ideia, uma questão que eu já levantei em outros momentos também no passado, com outros pré-candidatos a prefeito. Como estimular esses servidores que hoje não moram em Itaguaí a virem morar em Itaguaí? Como? Como estimular? São pessoas que são casadas, são pessoas... que precisam gerar emprego, ter oportunidade de emprego para os filhos dela. Né? São pessoas que querem ter um lugar para passear. O que você tem hoje? Qual é o atrativo que a cidade faz hoje? Você vai trazer o seu filho para estudar aqui. Qual é o atrativo que a cidade faz? Perfeito. Você não tem lugar para ir? Que a nossa cidade ela tem potencial para atrair. O potencial está todo montado. O problema é que você não faz, você não investe. A cidade parou, não evoluiu. Você faz... Quando eu faço a comparativo a Miguel Pereira, eu acompanho o trabalho do prefeito André Português desde eu era deputado, quando ele assumiu lá. Eu acompanho o trajeto dele todo. Não era aquilo. Agora você tem que fazer a longo prazo. Hoje a cidade não tem... Você vai num restaurante lá, se não chegar cedo, você não consegue, porque está lotada. Os hotéis estão lotados. Você transformou a vida da população. As pessoas estão querendo ir morar lá. Sim. Eu levei um mercado para lá, porque ele me pediu à época, o pessoal do Unidos, e eles se mudaram, foram morar lá, investiram, ganharam uma concessão, fizeram a rua coberta, fizeram o mercado lá, estão gerando emprego. Então as pessoas vão fomentando. Então, eu não tenho dúvida de que quem bebe da água de Itaguaí não quer ir embora. Agora, precisa ter atrativo.
As pessoas normalmente, você vê uma professora, ela passou para cá, para Itaguaí, para o concurso Itaguaí. Aí ela tem um marido. Se o marido tiver a oportunidade de trabalhar aqui, ele vem para cá e ela vai vir para cá. Sim. Porque nós somos um povo ordeiro, trabalhador. Agora, o que está faltando é oportunidade. Eu não estou falando só deles, não. O que nós fazemos aqui? O que nós temos de atrativo, a não ser a paixão que a gente tem pela cidade? Qual é a oportunidade que essa cidade está sendo, o governo está construindo para essa cidade? Nenhuma. Perfeito. Você não tem um clube municipal. Você não tem. Eu tenho uma passagem que eu conto de Pádua, quando eu era deputado, fui receber um curso em Pádua. E ao meu lado tinha uma senhora muito distinta, e eu percebi que ela era professora, mas eu não sabia pela postura dela, né? A gente sabe que vocês, professores. E ela ao meu lado o tempo inteiro, assim, e todo mundo que vinha cumprimentava ela, e a sessão foi muito longa, foi de 7 da noite a meia-noite, 1h da manhã, entrega de título, né? E uma hora eu tive a oportunidade e eu perguntei, quem é essa senhora que está ao meu lado? Aí falaram para mim, ela é a professora fulana de tal, presidente da Academia Paduana de Letras. Olha que negócio legal. Uhum. Por que a gente não tem uma academia de letras aqui, nossa? Então, as cidades, elas têm a sua história. Itaguaí foi perdendo a sua história. Você tinha baile da cidade, você tem o baile da OAB, você tem o Bunca, tem tanta coisa para ser resgatado, tantos valores que foram se perdendo ao longo do tempo, e as pessoas foram deixando aquilo para lá. E a prefeitura virou uma ação entre amigos. O que nós precisamos é romper essa barreira e resgatar isso tudo da cidade. Uma cidade importante não é para o Rio de Janeiro, não. Itaguaí é uma cidade importante para o Brasil. A prefeitura tem que determinar as políticas públicas e as pessoas. E eu não sou contra, em hipótese alguma, o contratado, não. Aquele que trabalha. Aquele que trabalha. E gerar emprego em volta da cidade para que as pessoas tenham oportunidade, em volta da prefeitura para que as pessoas tenham oportunidade. Não pode ser a prefeitura a grande máquina empregadora. E romper, Fabiano, com essa história de que você não tem o direito de se expressar nessa cidade. Está aí o que o comércio, esse tempo todo, nunca quis se envolver em política. Os servidores ficam acuados por medo de perseguição. As pessoas precisam ter a liberdade, o direito de falar o que pensam. O que seria do azul se todo mundo gostasse do amarelo? Eu não sou o dono da verdade. Se eu não aprender a ouvir, eu não tenho condição de tomar as minhas decisões. Por quantas vezes você... Olha, senta aqui porque não é assim. Eu dei o exemplo aqui da Patrícia. Eu não conhecia tudo, como continuo não conhecendo. Eu chamava ela, Patrícia, fala. O que eu faço? E se fizer por aqui? E aí eu vou desenvolver o assunto que cabia a mim como gestor. É o melhor? Qual é o impacto disso? O Estado trabalha muito com impacto financeiro. Né? Então, como é que a gente vai fazer? Dá para fazer? Então vamos fazer. E foi assim que a gente fez. Agora, aqui é perseguição. O cara não votou com você, você manda ele lá para a serra. Muitas das vezes já acha que está perseguindo, está dando um benefício. Né? Mas, porque nós temos lugares maravilhosos. Tem que acabar com isso. Você tem que ter eu tenho o direito de ter um lado, você tem o direito de ter outro, mas nós precisamos nos respeitar acima de tudo. É disso que eu estou falando. Agora, o prefeito não vai na escola. O prefeito não vai no posto de saúde. O prefeito não vai na creche. O prefeito não vai no hospital. O prefeito não anda na rua. Como é que vai saber o que está acontecendo? E quando vai, é para fazer inauguração em época eleitoral. É de parque, né? E ainda vai para fazer... E aí eles limpam a frente da escola, ou à frente do CRAS, ou à frente do posto de saúde que vai ter inauguração, capinam, arrumam a calçada, só. É uma maquiagem, né? Infelizmente é uma maquiagem. Eu me preocupo muito aqui, como professora, tá? Em Itaguaí, é a qualificação do povo. Eu acho que quem tinha que ocupar os cargos, tá? Na cargo público, na prefeitura, teria que ser a população daqui. Só que não existe... Você não vê incentivo para que eles se qualifiquem. Sim, mas veja bem, por que as pessoas, vem muita gente de fora, porque fazem acordos políticos. Muitas das vezes o cara não sabe nem quem vai ser o secretário, mas ele acordou ali com A, com B ou com C. É disso que nós estamos falando. Tem muita gente preparada e qualificada. Eu encontrei isso no Estado. Eu encontrei pessoas altamente qualificadas, pessoas com mestrado, e que merecem ter oportunidade e nunca tiveram. Que estão lá no Estado. No Estado. Sim, mas
Não, eu estou dando o exemplo do Estado. do Estado, sim. Eu sinto essa necessidade aqui em Itaguaí. Eu sinto. Bom, mas a prefeitura pode Porque preparar pode capacitação para um monte de gente. Pode preparar. É isso que a gente luta. Ela preparar o seu quadro funcional. A ela escola, vai mudando. que escola Agora, é que deixa eu a fazer gente tem ali na frente? CEP 300? Não, ao lado, o Cefet. Cefet, o Senai. O Senai, o Cefet, se você pegar ali 80%, 90% é de fora. E tem algo assim, São alunos de fora. onde foi gasto o dinheiro da educação? Eu gostaria muito que a ex-secretária, ele não vai falar, porque nem ele sabe, mas que ela falasse onde ela gastou o dinheiro da educação. Foram aproximadamente 279 milhões. Um ano. Num ano de 2023. Se a gente somar os Então, 4 anos, já eles quase gastaram 1 bilhão. 1 bilhão só com Onde educação, ele gastaram Rita. 1 bilhão, ele não inaugurou escola, ele reinaugurou escolas. As crianças não têm uniforme, a maioria das salas sem ar-condicionado. A única creche que foi construída foi com recurso federal. Então, assim, e aí você fica naquela obrigação, porque virou o que era para ser obrigação, na gratidão, né, o que era obrigação virou gratidão. Porque você vai lá e pede ao vereador, ao prefeito, arruma uma vaga para botar o meu filho. Aí ele arruma uma vaga para botar o filho na creche, o que era obrigação virou gratidão. Depois vem cá, ó, você tem que votar em mim aqui, porque eu te arrumei a vaga. O que é isso? Exato. Nós temos que romper essa barreira. É. Nós temos que romper, se não for. E o funcionário público, ele é papel primordial nisso. Se ele não acreditar nisso, ele vai continuar 4 anos passando pelo mesmo problema, ou pior. Porque eu tenho dito que a prefeitura não pode ser uma ação entre amigos. E nós já vivemos o filme. O futuro não pode repetir o passado. A conta é alta. A conta é alta. Eu lembro quando eu andava na rua, vou votar no Luciano porque ele é bonitinho. Isso não é concurso de beleza. Eu vou votar no Manelzinho porque ele é simpático. Eu vou votar no sei o quê porque ele é humilde. Se você não sentar ali no dia 1º, quem sentar naquela cadeira, e não souber para onde vai apertar os botões, esse avião vai cair. É por isso que nós estamos hoje aqui para apresentar os pré-candidatos. Rita e Fabiano, eu quero agradecer muito a vocês a oportunidade. Eu queria que vocês proporem um debate. A população precisa ouvir o que os candidatos têm a falar sobre diversos temas. E não pré-candidatos ficarem copiando o tema que os outros falam. Sim. E num debate ele vai ter a oportunidade de falar. Tem muita coisa que eu gostaria que me perguntassem, e eu estou pronto para responder qualquer assunto, mas teria muita coisa que eu gostaria que eles me respondessem. Sim, muita coisa você só vai poder falar em agosto. A partir do período eleitoral. Mas é muito importante o que vocês estão fazendo aqui. Legal. A população precisa ouvir, para depois dizer o seguinte: olha, eu vou errar, ou vou acertar, mas eu fui consciente. Alexandre, uma última pergunta. Qual é a sua visão com relação aos comissionados hoje na prefeitura? Não. Você falou um pouco sobre a questão da folha, né, dos salários exorbitantes que você viu. Qual é a sua visão hoje? Primeiro, eu acho que está com volume excessivo de cargo comissionado. E eu já disse isso em outros podcasts, que chegando lá, se for a vontade de Deus, o meu primeiro ato é revogar esse plano criminoso e assassino que acabou com o comércio de Itaguaí, ambiental, esse código ambiental. E o segundo ato é reduzir em 50% o número de secretarias e, consequentemente, cargo comissionado. Não há condição de governar com esta condição de ter essa quantidade absurda de secretarias e cargo comissionado. Nós temos que reduzir, nós temos que enxugar a máquina. Por que as pessoas hoje não têm a saúde que a gente precisa ter, a educação, o transporte, as suas ruas com tapa-buraco, buraco asfaltado direito, os valões cobertos? Por que não dá fomento à política pública do idoso, do animal, da criança, do jovem? Coisas simples que a gente está falando. O que os autistas vêm passando nessa cidade é uma vergonha. Você fez né? Você teve um projeto de lei com relação aos autistas? Deixa eu concluir, que eu lembro de cabeça Você não. teve alguma coisa que não foi aprovada, assim, com relação
Aos autistas? Não lembro de cabeça, porque era tanto projeto de lei, não lembro, mas eu vou checar. Sim. É, Vamos lá. porque era tanta Pode coisa, ir, né? Já pode estou concluir fora a também, sua já desde... Já estou há 5 É anos importantíssimo, fora. a gente está Mas com foi bom, eu vou levantar, educação não lembro de especial cabeça. aqui. Não lembro. Era tanta coisa, já estou 5 anos fora, mas eu acho que o cargo comissionado que trabalha, ele é importante, sim. Eu não sou contra, não. Mas o que não dá para ser essa quantidade de cabide de emprego que vem acontecendo aqui. E com os valores totalmente desproporcionais. Servidores que mereciam ter um novo plano de cargo e salário, A gente precisa Né? que cumpra o nosso plano de Alexandre, carreira. eu- mas que receba com disparates de salários absurdos, Sim. ocupando a mesma função. Por quê? Que meritocracia é essa? Apadrinhamento? Então vamos respeitar. Porque se a gente não tiver a cidade avançando nisso e funcionando dessa forma, você não consegue ter condição de fazer a cidade crescer e desenvolver. Eu não sei por que essa briga tanto que eu vejo muitos prefeitos têm com o funcionário, que sem eles não toca a máquina. Qual seria o critério para você dos comissionados? O que você faria para ter comissionados? Primeiro, seria o veja critério? bem, primeiro a pessoa tem que ser preparada tecnicamente. Uhum. Você não pode pegar hoje o que vem acontecendo no próprio Ministério Público, ele vem fazendo isso. Você não pode ter uma pessoa que ganha 10 mil reais, com todo respeito, e que tenha o primeiro grau. Você não pode ter. Ela não tem capacidade técnica. Empresas estatais não permitem mais isso. Tem várias funções hoje que só podem ser exercidas por pessoas que têm nível superior. Aqui não tem nada disso. Aqui, se estiver cursando, você recebe lá uma gratificação. Tá, Fabiano, quer falar alguma coisa? Eu queria comentar a questão da qualificação que ela foi exigida em alguns momentos. Eu acho que hoje não está sendo exigido, porque Não. eu tenho visto aí Não, uma mas é galera disso que eu tô ocupando o falando, cargo. Sem ter. Sim, os órgãos que fiscalizam que deveriam estar em cima. Infelizmente, os órgãos eles estão em cima em alguns governos e em outros parece que eles não acompanham. Mas, assim, a questão do comissionado é importante. A gente estava falando aqui mais cedo, Alexandre, sobre que os comissionados poderiam ser também, em sua maioria, os efetivos. Hoje, dentro dos comissionados, a gente não tem nem 20% de efetivos. De efetivo que ocupa o cargo E a gente comissionado. tem Eu tinha muito no muita Estado. gente boa, Isso é um problema. muito No Estado, eu sei que tem muita. A Tinha maioria, eu muito acho, né? cargo. A maioria é servidor efetivo. E somos nós efetivos, somos nós que entendemos bem a máquina, Não, né? na verdade, o efetivo ele é um arquivo vivo da prefeitura, né? Sim, sim. Eu volto a dizer, os prefeitos passam, os funcionários ficam quantos anos ali? É. Quantos anos? Então ele precisa ser, isso não é discurso de pré-campanha, não, porque não foi assim no Estado. Quando eu estive lá, o bom meu é que eu posso dizer por onde eu passei, vocês têm Sim. colegas no meio, dar essa valorização. Eu quero fazer uma pergunta para você. Eu tinha dito Toda. que era a última pergunta, Não, mas tudo eu quero fazer essa última pergunta. Você Tá legal. me permite? Pode? Você trouxe para cá, como deputado federal, verbas, Muitas. muitas verbas. E eu queria saber o seguinte: essas verbas foram aproveitadas aqui em Itaguaí? Não foram? Faltou fiscalização? Da minha parte, não. Faltou fiscalização? Não, é simples. Assim, professora, eu desde 2012, a classe política de Itaguaí constrói narrativas a meu respeito Uhum. e você não sabe a felicidade que eu tô de estar aqui para poder falar. Porque a gente não tinha instrumento para isso. Eu fui deputado, eu nunca tive nessa cidade um prefeito que me apoiasse. O Luciano não me apoiou, o Wesley não me apoiou, o Charlinho não me apoiou. E as pessoas ainda dizem que eu sou ligado a Charlinho. Eu trabalhei com ele e não estou ligado com ele há 12 anos. E nem isso é desmérito. Ele pode ter problema na relação dele com pessoa, mas até hoje, para mim, foi o maior gestor que essa cidade já teve. Gostem ou não gostem, porque quem asfaltou, quem fez escola, quem fez posto de saúde, quem fez creche foi ele, independente da minha relação com ele. Eu não estou aqui para fazer a defesa dele. Mas quando eu mandei recurso para cá, ele não usou. Por que ele não usou? Porque foi o Alexandre que mandou. Eu mandei dinheiro para comprar ambulância, eu mandei dinheiro para comprar gabinete odontológico, eu mandei dinheiro para comprar ônibus escolar. 8 não usaram. Hoje pagam 1 milhão e tanto por mês de locação de ônibus. Eu mandei mais de 20 milhões para a saúde. E a verba ficava lá. Não vou usar.
porque eu não quero mexer com dinheiro federal, não vou usar porque foi o Alexandre que mandou, cada hora era uma desculpa. E não usaram, e o recurso volta. Eu, quando fui deputado, botei 5 milhões no orçamento da União para começar a obra do viaduto do Chaperó. Eu perdi a eleição, remanejaram a verba. Foi outro lado deputado, falou, tira isso daqui e bota para lá. E a política funciona dessa forma, não tinha mais ninguém para defender a cidade. E quando eu perdi, eles vibraram. Perdeu, mas quem perdeu foi a cidade. Quem perdeu foi a cidade. Então, eu estava de licença paternidade em dezembro de 2015, quando a Marinha, o governo tinha cortado o orçamento da Marinha, acabar o projeto do ProSub e ia botar 1.500 pessoas na rua. Eu convoquei uma audiência pública, a deputada Soraya Santos era presidente da comissão de orçamento da Câmara, convocamos o almirantado e fomos para lá e botamos recurso e mantivemos um projeto de pé. Esse cidadão aí, o presidente que está ocupando o cargo hoje, veio aqui com o presidente da França, inauguraram, botaram submarino na água, na outra semana botaram 200 pessoas na rua porque não tem mais orçamento no projeto. E ninguém defendeu. São mais 200 pessoas na rua. Então, eu sofro esse tempo todo isso. Ah, o Alexandre é ligado a isso. O Alexandre foi deputado no Fernando, o viaduto da Casa da Moeda, eu vi muitas pessoas morrerem ali. E foi por isso que eu fui. Eu tinha o Elídio, Verdade, o Elídio que cuidava da antena o nossa, índice de acidente ali era grande. trabalhou comigo na secretaria, o Elídio Alves, ele perdeu 2 filhos no mesmo acidente ali. Sim. Eu vi ônibus da Hebe virar ali, morrer gente, eu vi tanta gente morrer, graças a Deus, nunca mais teve um acidente. Eu fiz as alças ali no CIEP 300, que era aquela loucura ali. Eu fiz a agência do INSS, eu fiz o retorno da Ilha da Madeira. E foi o que eu mandei. Eu desafio você me mostrar um deputado que fez mais por Itaguaí do que eu fiz. Mas eles insistem em dizer, Alexandre não fez nada. Eu não sei o que é nada para eles. É nomear pessoas deles? Talvez. Eu não tenha feito nada. Você quer fazer mais alguma pergunta? Não, Tá não. satisfeito. Alexandre, Obrigado. Obrigado. foi um professor. prazer imenso ter você aqui, tá? Voltarei quantas vezes for preciso. Vai voltar, já está o Obrigado. convite para agosto, você vai poder falar mais. E as mãos dadas, independente, né, do seu partido, nós estamos unidos para o bem de Itaguaí. Itaguaí sempre. Nós Perfeito. precisamos de união, Sim. tá? Seja qual for o lado. E todos nós temos que entender isso. Ao invés de você ficar brigando com o seu colega porque ele é de direita ou ele é de esquerda, dê as mãos a ele, vamos unidos aí à luta, porque é isso que a gente precisa, lutar pelo que é certo, lutar pela lei, para que seja cumprida aquela lei, para modificar alguma lei. E assim E é tão fácil, né? tão é só fácil, querer, né? é só querer. É. Isso aí. Deus abençoe a todos vocês. Fabiano, obrigada, viu? Mais Obrigado, uma vez. Rita, pelo convite. Obrigado, Alexandre. Pô, Obrigado. muito esclarecedor. Parabéns pela sua Disposição participação. sempre. Muito Obrigado. bom. Estamos chegando ao final de mais um podcast e gostaria que vocês acompanhassem, que vocês compartilhassem, dessem o like, enfim, vão em busca de quem vocês querem sentado aqui, traz pra gente poder colocar e você conhecer aquele seu pré-candidato, né? Porque eu acho que é importante a gente conhecer o pré-candidato, para votar com consciência. Um grande beijo para vocês.